Sejam bem-vindos ao Schoolcast, o videocast da School Advisor, uma ferramenta que conecta famílias a escolas. No quarto episódio dessa temporada, que tem apoio do Colégio Ítalo Brasileiro, que fica em Moema, São Paulo, nós vamos discutir um tema polêmico: o uso de tecnologia nas escolas. Nós não podemos negar que os alunos de hoje são nativos digitais, então a tecnologia está incorporada no dia a dia deles. E isso é um grande desafio tanto para as escolas quanto para as famílias. E o nosso convidado hoje é o Ricardo Nunes, que é diretor do Colégio Ítalo Brasileiro. Oi, bom dia. Obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês e trocar essa ideia sobre tecnologia. Seja bem-vindo, Ricardo. Obrigado. A nossa primeira pergunta para você é como, afinal, a tecnologia está transformando a educação e as escolas? Como ferramenta dentro da sala de aula, dentro da escola, nós usamos isso dentro do Ítalo, ela precisa ter intencionalidade pedagógica. Ela não pode ser usada por usar porque todo mundo está usando, eu ter disponível na escola porque, olha, eu estou com a nova tecnologia. Não, ela precisa ter uma intencionalidade pedagógica, né? Então, a gente consegue transformar a educação no sentido de ter personalização de ensino. Então, você consegue ter programas personalizados, cumprindo alguns gaps aí que os alunos possam ter de aprendizagens anteriores, trazendo a gamificação, o dinamismo para a sala de aula, fazendo com que o aluno tenha um maior engajamento e desenvolvimento dos seus conhecimentos pedagógicos. Legal. E a partir de que idade essa tecnologia pode estar presente aí na vida desses alunos na escola? Cada faixa etária você tem que ter um uso específico. Então, com os mais novos, eles ainda estão na fase de consumir conteúdos, né? Então, você ainda usa a tecnologia como um meio de substituições a algumas práticas que nós tínhamos anteriormente. Quando eles começam a ter mais idade, maior maturidade, vamos assim dizer, nos anos finais, por exemplo, do ensino fundamental, eles começam a produzir conteúdos com isso. Então, ele usa a tecnologia, deixa de ser só aquela coisa do consumir, de assistir um documentário ou só ver a apresentação de slides dos professores e passam a produzir conteúdos, né? Então, edição de vídeo, podcast, como nós estamos fazendo aqui, preparar o material, documentos, relatórios. Então, para cada faixa etária, você precisa ter uma intencionalidade diferente. O Ricardo, me fala uma coisa. Quando a gente fala de uso de tecnologia na escola, eu sei que os recursos tecnológicos hoje são muitos, né? Então, a gente tem várias coisas, várias formas de usar. E eu acho que isso causa um pouco de confusão nos pais. Quando a gente fala de tecnologia na escola, eu estou falando só de uso de celular, eu estou falando só do uso do computador. Explica um pouquinho melhor para a gente como que a escola usa realmente, quais são essas ferramentas e como que a escola usa isso no dia a dia. É importante a gente distinguir aqui, né? Justamente como você falou, quais dispositivos e qual o uso de cada um. Né? Quando a gente fala esse movimento que está tendo contra as telas, na verdade não são todas as telas, é o dispositivo celular. O dispositivo celular realmente atrapalha o desenvolvimento tanto da aula quanto da concentração, porque está no bolso, aí está recebendo mensagem, está vibrando, desconcentra, tira a atenção do aluno. Mas quando a gente está falando de um dispositivo como o Chromebook, onde a gente tem a intencionalidade, tem um material didático, onde os alunos usam para produzir colaborativamente, como é o dia a dia, como nós trabalhamos hoje. A gente não consegue trabalhar sem nós sermos colaborativos uns com os outros. Então, quando você tem essa ferramenta como um Chromebook com a suíte que a gente usa na escola para essa produção colaborativa, você tem muitos ganhos nisso. Então, a gente precisa distinguir muito isso. Qual é o tipo de tela que nós estamos usando e qual a intencionalidade no uso dessas telas. Legal. E além, a gente está falando, né, do uso, como que a gente usa essa intencionalidade, mas além do uso em si, a gente precisa ensinar esses alunos, né, a ter a responsabilidade do uso. Como é que isso funciona? Como é que eu faço isso? Como é que eu trago isso para a sala de aula e quão importante é isso? Tá. Esse trabalho ele precisa permear todas as áreas. Não é só uma aula de uso de tecnologia ou só uma aula de educação digital, por exemplo, que nós temos na escola, uma vez por semana que vai resolver. Ela precisa permear todo o percurso escolar desse aluno, tá? Eu falo muito, nós falamos muito na escola, que na escola é o lugar ideal
para se ter esse trabalho. É onde a gente tem o maior contato com esse aluno, com esse jovem, com essas crianças. É onde nós conseguimos desenvolver e mostrar na prática, preparando esses alunos para o futuro, preparando eles para o mercado de trabalho, para a sociedade. Hoje não tem como nós falarmos de uma sociedade se não usarmos conectividade, sem usarmos tecnologia. Então, não tem nada melhor do que fazer isso dentro da escola, dentro do nosso dia a dia, e ser um trabalho contínuo. É um trabalho de formiguinha mesmo, de muito esforço, tanto dos professores, da coordenação, da direção, de toda a comunidade escolar. E na sua opinião, você acha que existem riscos de escolas que usam muito a tecnologia, ou que usam de forma errada? Porque eu entendo, eu acho super importante você trazer esse ponto de que os nossos filhos, eu tenho um de 11 e um de 13, imagina, tão assim, são loucos por celular, por computador, por YouTube, e eu vejo o quanto isso pode ser ruim, claro, mas isso também pode ser bom, né? Se a criança sabe usar, então se a gente tem um controle, se a gente mune eles de bons conteúdos, eu acho que isso é super positivo. E claro que a escola tem um papel super importante, como você mesmo falou, né? Dessa alfabetização digital, de ensinar eles a lidarem bem com esses recursos. Mas você vê algum prejuízo, de escolas que não usem isso de uma forma tão bem estruturada quanto eu sei que o Ítalo faz um trabalho muito sério em relação ao uso de tecnologia? Existe algum risco desse excesso de telas dos alunos? Que é o que eu penso mais, assim, os pais falam, mas meu filho já fica em casa muito tempo no computador, muito tempo no celular, eu vou deixar ele também na escola, eu vou escolher uma escola que usa tecnologia. Eu queria ouvir um pouco tua opinião sobre isso. A pergunta que a gente tem que fazer quando chega a isso é, o que essa criança, esse adolescente está fazendo no computador quando está em casa? Porque é um espaço, querendo ou não, posso usar você como exemplo. Lógico. Seus filhos estão em casa usando o computador, usando tela. Você consegue acompanhar e saber o que eles estão fazendo? Parcialmente. Só quando você entra no quarto ou só quando você pergunta. Dentro da escola, nós temos ferramentas onde a gente consegue fazer esse acompanhamento e orientação a esses alunos. De novo, nós precisamos ter o porquê que a gente está usando a tecnologia naquele momento. A gente recebe muito essa questão de mas o aluno está ficando muito tempo em tela dentro da escola. Mas aqui ele está monitorado, aqui a gente sabe o que ele está fazendo, aqui a gente consegue orientar no que ele está fazendo. Aqui tem uma intencionalidade, um porquê dele usar a tecnologia. Em casa é mais difícil. Então, a gente precisa entender quais são os momentos que esses alunos, que esses jovens estão usando a tecnologia e por quê. Dentro da escola, o uso indiscriminado da tecnologia, sem essa intencionalidade pedagógica, não traz ganhos efetivos para o desenvolvimento desse jovem. Então, você não tem um engajamento porque você está usando por usar, eles logo desencanam disso, não gostam mais, não acham mais atrativo, porque eles não veem sentido no uso dessa tecnologia. Não tem um ganho pedagógico porque a gente tem um termo, né, que é pirotecnia tecnológica, porque você não tem uma intencionalidade no qual habilidade que eu estou desenvolvendo com esse aluno, qual a competência ao final do processo esse aluno vai ter aprendido. Então, vai ser o uso pelo uso, e aí não faz sentido. Então, você não acrescenta ganhos pedagógicos para o desenvolvimento desse aluno. Então, esse é o maior perigo de usar a tecnologia por usar a tecnologia. E é uma mudança grande de mindset, né? Porque na nossa época, eu lembro, eu tinha aula de informática, quer dizer, eu aprendi a usar o mouse, porque quando eu nasci, não tinha computador. Então, eu acho que essa também é uma mudança que os pais precisam entender, né? E precisam perceber que seu filho, ele vai, em algum momento, estar sujeito ao uso da internet, ao uso do computador, ao uso das telas, mesmo porque isso também é uma preparação para o mercado de trabalho, né? É engraçado porque a gente tem duas linhas aí, né? Na nossa época, quando nós começamos a usar a tecnologia, precisava realmente de um treinamento, de uma formação mais tecnicista, em saber usar o dispositivo, em saber usar o aplicativo, abrir o programa. Eu sou da época dos disquetes ainda, né? Também. Não vamos nem falar quais tipos de disquetes para não entregar aqui a idade. Então, nós precisávamos dessa formação mais tecnicista. Os jovens de hoje, eles têm mais facilidade, porque eles não têm o medo de errar, de quebrar. A gente tinha medo de clicar em alguma coisa, apagar o programa, porque a gente não conseguia recuperar. Hoje em dia, eles já sabem que isso não acontece.
Se apagar, perdeu, reinstala, faz de novo. Eles mesmos, inclusive, reinstalam e fazem de novo. Esse medo, esse receio, né? E aí a gente tem um outro perigo, que é o quê? Quando a gente fala, eles são nativos digitais, a gente parte de um pressuposto que eles já sabem mexer. E não é assim. Eles têm mais facilidade no uso dessa tecnologia, mas eles precisam muito de orientação em como usar essa tecnologia. E aí é o nosso papel como educadores, o que você está fazendo, por que você está fazendo, como você pode construir isso. Então, o papel do professor hoje, com o uso de tecnologia, tem que ser muito mais como um mediador no uso dessa tecnologia do que ensinar a usar a tecnologia. Porque o ensinar, eles acessam o YouTube, acessam um tutorial e eles conseguem criar coisas fantásticas. A gente teve um projeto no 6º ano, onde a professora estava trabalhando o ciclo do tratamento de água. E aí eles tiveram que construir esse ciclo dentro do mundo do Minecraft. A gente teve um aluno que fez o processo da água saindo da natureza, passando por todo o processo de tratamento de água, indo para as casas, aí ele construiu a cidade, ele construiu o apartamento, ele construiu as pessoas usando a água voltando para o sistema de esgoto, passando pelo tratamento de esgoto e voltando para a natureza. Então, foi um aluno que extrapolou ao projeto que estava sendo desenvolvido. E aí os outros viram todo o ciclo acontecendo. Então, isso é o uso da tecnologia com intencionalidade. Eles viram o processo, porque é engraçado, né? Como que a água chega na nossa casa? Como que vai para o esgoto e vai para onde? Some essa água? Então, eles viram todo esse processo acontecer, aprenderam sobre isso e foram além. Aí é o uso correto da tecnologia, porque você teve uma intencionalidade, teve um ganho para esses alunos, eles se dedicaram mais no próximo trabalho, porque daí eles tiveram que fazer outro sobre feudalismo, aí eles já foram além também. Então, e aí voltando só a esse ponto, a professora não é especialista em Minecraft. Ela tem a intencionalidade pedagógica, ela tem o projeto que ela quer desenvolver com esses alunos, ela orienta esses alunos como usar a tecnologia, mas o uso da ferramenta do Minecraft, por exemplo, fica por conta dos alunos. Então, é essa combinação que nós precisamos ter. Dos professores, educadores estarem mais tranquilos com relação de não saber apertar o botão ou aquela funcionalidade, que posso dizer que é um gap da nossa formação, da nossa geração, pelo uso da tecnologia, que os alunos suprem muito. Mas os alunos precisam dessa orientação de como fazer, o que fazer. Você falou desse projeto, desculpa só te interromper, Fê, mas você falou desse projeto do Ítalo, e eu lembro que vocês têm um projeto que é o Hackathon, que é super interessante. Eu já tive a oportunidade de participar, de ver os alunos apresentando, e eu acho muito legal porque é um projeto que, além de trazer conhecimento, de fazer com que os alunos conversem, né, e aprendam coisas, vocês também trazem bastante essa visão da prototipação, do design thinking. Conta um pouco pra gente aqui, pra quem tá ouvindo a gente, como funciona esse projeto e de que forma que a tecnologia integra todo esse projeto pedagógico. Tá. É bacana porque o Hackathon ele vem das metodologias ativas, ele vem da ideia de inovação, de desenvolver a criatividade. Então, é um processo design thinking que a gente usa constantemente na escola, e as grandes empresas hoje em dia também usam este processo. Então, tem toda uma etapa de ideação da solução. Então, a gente sempre tem que ter o foco nas pessoas, tem que ter um problema real, algo que precisa ser solucionado. Então, para o Hackathon funcionar, ele não pode ser um problema qualquer ou só um desafio. Tem que ter algo real com foco em pessoas, porque é onde o Design Thinking está girando. Os alunos passam por todo este processo de ideação, prototipação, e eles apresentam a solução que eles desenvolveram. Então, a gente trabalha com trabalho em equipe, criatividade, passa por etapas de inovação. E aí que é o mais bacana. O objetivo principal não é o uso da tecnologia. A tecnologia entra como uma ferramenta para que eles consigam atingir o objetivo deles. Então, a tecnologia entra com
Google Slides, com Google Docs, com o Canva, para que eles possam fazer a prototipação deles, fazer a ideação, a documentação, pensar na solução e, ao final, fazer o pitch. Então, a tecnologia ela precisa estar presente no processo. Não pode ser objetivo-fim. Como num processo de trabalho, né? Que a gente usa as ferramentas para amparar a entrega que a gente tem que fazer. Exatamente. Você não, o seu objetivo no trabalho não é usar a tecnologia, mas você precisa dela para conseguir atingir o seu objetivo. Então, a gente acredita muito e é assim que a gente trabalha a tecnologia dentro da nossa escola. Não, legal. Eu estava pensando, né, no exemplo que você deu do projeto que eles usaram o Minecraft, que eu acho que tem muito dessa dúvida, que às vezes fica, tem um tipo de tecnologia, né, um tipo de ferramenta que eu uso na escola, mas o que o meu filho está consumindo em casa é uma outra coisa. E eu acho que você trouxe muito esse exemplo do trazer o dia a dia deles de fato, né? Eu não estou introduzindo um negócio novo. Claro, existe um momento do entretenimento, o Minecraft por diversão, mas, putz, ele pode escolher usar aquela ferramenta com que ele já, né, tem familiaridade, para vir aqui para a escola e para aprender alguma coisa. E aí, claro, com o apoio do professor dando né, essa direção. E aí eu queria entender que você falou, eu entendo que o professor ele não precisa ser o expert do Minecraft, ter todas as 1000 estrelinhas lá, mas que tipo de preparação, né, ou que tipo de caminho esse profissional, o que ele precisa saber para ele poder, né, conduzir esse aluno aí nesse caminho? É muito importante nós como instituição, nós como escola, trabalhar a formação desse professor. Isso é imprescindível. E aí esse trabalho de formação do professor não pode ser simplesmente tecnicista. A gente já passou por essa fase. Eu tenho que mostrar as possibilidades de como esse professor vai ter usar essa ferramenta com essa intencionalidade pedagógica. Então, quando a gente faz uma formação, vou voltar até no Minecraft, eu não vou pôr só o professor para descobrir quais são os recursos do aplicativo, do Minecraft. Eu preciso entender e mostrar para o professor, esse é o Minecraft, deixar o professor navegar por essa plataforma, ensinar alguns recursos básicos para entender qual é a lógica desse projeto, e aí agora tudo bem, o que nós vamos fazer com essa ferramenta? O que a gente vai agregar na formação do nosso aluno? Então a gente usa muito na escola o modelo Summer, que é um modelo relativamente já tem um tempo aí no mercado, não sei se vocês já ouviram falar. O modelo Summer vem do professor Rubem Portendura. Ele vem no sentido de eu uso a tecnologia numa primeira fase como substituição a algo que eu já fazia, na segunda fase como aumento, então eu tenho melhora no uso da tecnologia do processo de aprendizagem. Aí eu tenho modificação e redefinição, onde eu transformo completamente o processo educacional com o uso dessa tecnologia. Então, nesse exemplo do Minecraft, a professora poderia ter usado um vídeo? Poderia. Poderia ter usado slides? Poderia. Ela está fazendo só uma substituição de uma mídia que ela já usaria antes da tecnologia. Quando ela propõe um projeto desse, no uso do Minecraft, por exemplo, na construção onde o aluno foi além, ela redefiniu a forma de trabalhar esse assunto. Né? Ela modificou, na verdade, a forma de usar esse conteúdo. Então, ela teve um ganho pedagógico para os alunos, viram um processo diferente, o aluno se engajou, ele teve que pesquisar, entender como era um processo de tratamento de esgoto. Então, eles foram além. Isso é modificação. Então, ela usa a tecnologia e vai além. A redefinição, que é o último estágio, é quando você faz o uso da tecnologia e faz algo acontecer que, se não tivesse essa tecnologia, não seria possível executar. Então, é o último estágio dentro desse modelo. Então, a gente trabalha muito com os professores o quê? O que é o modelo Summer, como se desenvolve o modelo Summer. E tudo bem, tem momentos que você vai usar só como substituição mesmo. É válido. Outros momentos, o que eu posso fazer a mais? Eu posso acrescentar no desenvolvimento desse aluno. Outros momentos você vai chegar na redefinição. Legal. E eu acho que a gente fala bastante da tecnologia como ferramenta dentro das escolas, né?
Claro, tem toda a parte de educação digital, a gente vê, por exemplo, a gente visita muito escola, então a gente vê que existem laboratórios de robótica fantásticos, os alunos adoram, então a gente vê os alunos realmente construindo, entretidos e descobrindo coisas, né, através do uso da tecnologia. Mas a tecnologia também envolve uma parte importante que é dados. Eu sei que hoje os dados têm sido muito utilizados pelas escolas para personalização de ensino. Vocês usam dessa forma lá no Ítalo? Sim, é uma ferramenta muito poderosa para a gente, né? A gente tem uma avaliação que a gente trabalha com Data Analytics, onde a gente tem 2 avaliações por trimestre, né? Então eu tenho a avaliação tradicional, que ainda é impressa, no papel, e o aluno tem uma aferição muito individual. Então ele consegue ver o que ele conseguiu ou não atingir de objetivos de aprendizagem. Quando eu uso a prova digital, que são através de formulários, eu tenho coleta de resultados, eu consigo taguear em cada questão dentro dessa prova a habilidade que eu estou trabalhando ou a competência de acordo com a BNCC. E ao final desse processo, os professores têm uma visão geral da turma. Então eu consigo... O aluno continua tendo a devolutiva individual dos objetivos dele. Mas para nós, tanto gestão quanto professor, tem a visão da turma. Então a gente consegue identificar exatamente quais são as habilidades que precisam ser desenvolvidas novamente. Ou aonde ficou um gap naquela turma. Porque querendo ou não, quando você corrige a prova do papel, você não consegue ter essa visão do todo, né? Porque você está corrigindo a prova, você deu feedback para aquele aluno, deu a nota daquele aluno. O máximo que você consegue identificar eu acho que essa questão tive muitos erros nessa turma, mas você não consegue aferir quantos erros. Por que desses erros? E aí, quando você tem isso como dados, você já usa como estratégia para fazer uma correção do percurso no segundo trimestre ou no terceiro trimestre. Então, é muito importante esses dados quando a gente usa nesse sentido. Então, e além do que, eu consigo ter um histórico do aluno todo o ciclo dele, não só no momento estanque no trimestre. Não, muito bom. E eu queria falar um pouco sobre as famílias, né? A gente sabe que as famílias ficam inseguras, né? A gente foi trazendo algumas coisas. Tá usando tela demais? Como é que a escola tá trazendo isso? Então, assim, pensando na família, o que a família, né, precisa olhar, precisa perguntar, precisa questionar na escola em relação a isso? E o que a escola precisa construir para informar para essa família, para ela ficar tranquila de que aquele uso é um uso com intencionalidade, é um uso que está sendo bem feito, que esse aluno está evoluindo, que eu estou avaliando. Porque é um ganho de confiança, né? Eu acho que construir uma confiança, né? E é uma troca também, né? É um tema polêmico. É um tema polêmico. Porque é uma troca de momentos. Então, você em casa, seus filhos estão no computador, estão no tablet ou em algum dispositivo, eles estão mais quietos, eles estão mais calmos. Exato. Mas aí você consome todo esse tempo de tela que estão saindo nos estudos. E aí na escola, as famílias procuram falar, mas está sendo tempo demais de tela, porque daí durante o dia muita coisa. A principal orientação que eu faço para as famílias, para as nossas famílias qual a intencionalidade pedagógica desse uso? O que esses alunos estão fazendo? O porquê desse uso. Então, dentro da escola, a gente trabalha muito o porquê do uso da tecnologia. Então, as famílias precisam estar cientes no que está sendo usado essa tecnologia, como está sendo, qual o objetivo disso dentro da sala de aula. Então, a orientação que eu passo para as famílias você quer saber se eu escolho a escola ou não, qual o uso da tecnologia ou não, pergunta qual a intencionalidade, por que está sendo usado a tecnologia, como está sendo usado e quais são os ganhos que a gente consegue ter no uso da tecnologia. Essa é a principal orientação que eu passo para as famílias. Você falou esse negócio de ficar mais quietinho, né? O que é uma verdade, né? Você coloca eles na frente das telas, nossa, é impressionante como eles ficam ali olhando. A gente também, né? Não dá nem pra julgar, porque você também começa a entrar ali no Instagram, aí é um caminho sem volta, né? O meu não fica tão quieto não, viu? O meu fala, que ele tá jogando, falando com os amigos, conversando o dia inteiro. De alguma forma tá ali, tá, né? Num ambiente contido, Qual que é a faixa etária? O meu mais novo tem 9.
São momentos. Sim. É que daí, quando a gente fala de 13 anos, já está indo para as redes sociais. E aí tem todo um estudo do porquê da rede social, dos algoritmos, dessa coisa de engajar você dentro da rede, porque quanto mais tempo você fica, melhor para a rede social. Então, tem fases do porquê do uso e a forma que essas crianças ou adolescentes interagem com a tecnologia também é diferente. Então, não dá para colocar todos na mesma faixa. Sim. A minha mais velha tem 13, é exatamente isso. É o rolar pra cima. É o rolar pra cima. Vai rolando e vai... E eu acho que muitas crianças acabaram aderindo ao uso de tecnologia mais cedo. É o caso dos meus, por exemplo. Por conta da pandemia. Porque era uma forma que a gente encontrou de deixar eles em contato com o mundo exterior, com os amigos. E aí eu queria entender um pouco desse ponto de vista de socialização. De que forma que o uso da tecnologia dentro da escola pode impactar ou não na socialização dos alunos? O que a família precisa observar para saber se a escola está ou não fazendo um bom uso quando a gente fala de socialização dos estudantes? A percepção tem que ser no dia a dia da escola. Quando visita a escola, quando tem projetos e eventos dentro da escola, como que acontece? Como que está sendo a interação desses alunos? O que você vê? Você vê crianças brincando, correndo, se divertindo? Então eles estão fazendo o uso correto. Então, não tem problema nenhum no uso da tecnologia, mas sim, de novo, a forma é mais importante. Então, se você tem essa segurança, faça a visita na escola, vê um evento de escola, evento da família, festa da família, apresentação do hackathon, vê como que está a interação desses alunos, como eles estão interagindo entre eles. Então, o hackathon que você teve a oportunidade de conhecer, dentro da apresentação, na hora que eles estavam apresentando o protótipo, eles estavam apresentando o protótipo, não tinha a tecnologia. Como que era essa interação entre eles? Esse é o principal meio que a gente consegue aferir isso. Nossa, essa dica é muito boa, porque de fato, quando eu fui no hackathon, apesar de ter o uso da tecnologia envolvido, foi interessante perceber que os grupos estavam ali conversando e assistindo aos outros grupos e prestigiando os colegas, concentrados. Então, de fato, a gente, por essa sua fala, que eu acho que é uma dica excelente, observar se as famílias, se as crianças estão interagindo nesses momentos onde a gente tem oportunidade de estar presente na escola, eu acho que é legal porque, de fato, as crianças estão vivendo, A escola é um ambiente onde a gente fica achando que eles vai ficar o tempo todo no celular, mas ele está vivendo ali, Aquilo ali é também uma comunidade onde ele está construindo vínculos, E tem momentos que eles vão usar. Não adianta a gente falar, não uso. Não, tem momentos que eles vão usar, mas quando eles começam a perceber que tem momentos e momentos, isso mostra que o nosso trabalho está dando certo. É educação digital, É isso. Eu precisei intervir um pouco mais, por exemplo, com a minha turma de 6º ano, durante o intervalo. Hoje já é uma coisa normal, eles já baixam o Chromebook, o celular eles já nem podem levar para a escola, eles já descem para o intervalo, brincam. Outro dia, semana passada, eles já estavam sentados todos, tomando lanche juntos, as meninas de um lado, os meninos do outro, como sempre. Mas sentando, fazendo lanche juntos. Então, tem algumas ações que nós precisamos tomar, orientações, mas que depois vira costume. E aí é onde eu falo. A orientação, o porquê, o como fazem diferença. E é muito parecido, eu me identifico até com essa realidade, A gente tá ali, você tá trabalhando, você tá no seu dia a dia, você dá uma pausa, celular. Você vai fazer um negócio, você leva o celular. E esses dias até a gente, o pessoal onde eu moro, a gente estava combinando, falou, gente, vamos começar a aproveitar mais os espaços, porque a gente está fazendo aquilo que a gente briga que os nossos filhos estão fazendo, que é, naquele momento da pausa, ele tá lá no celular, ele tá lá no computador. Vamos parar também de fazer isso, porque a gente é um exemplo também, Não adianta a gente brigar e pôr tempo de tela em casa e a gente não colocar pra gente mesmo. Não adianta a gente cobrar dos nossos filhos tempo de tela, que não pode, e nós fazermos o mesmo. É o exemplo. Sim. Eles mais aprendem por exemplo. Então, um desafio que eu até faço entra na função tempo de uso do seu celular. Vê quanto tempo você passa no seu celular durante o dia. E aí, dentro do uso dos aplicativos, ele consegue fazer o levantamento por aplicativo. Olha quanto tempo que você está passando nas redes sociais. Isso torna visível. E aí você fala, nossa, é muito tempo. Então eu preciso mudar.
E aí você começa a aumentar a qualidade de tempo que você tem com seus filhos, a qualidade de tempo que você tem até para você mesmo, né? Então, não estou dizendo que não pode usar, que não é para usar, mas quando você tem esse uso consciente, você traz benefícios. E é isso que a gente procura sempre desenvolver com os nossos alunos. Eu acho que isso é tão importante, né? Porque, de fato, a educação não é um trabalho que é feito só em casa ou só na escola. Precisa ter um alinhamento e precisa ser feito por todo mundo, né? Então, não adianta nada você escolher uma escola, por exemplo, eu vou ser super radical, vou escolher uma escola que não usa tecnologia, mas em casa eu vou deixar meu filho o tempo todo no celular. Ah, não quero que ele use telas na escola, em casa ele pode ficar o tempo todo no celular. Porque, de fato, é uma coisa só, né? Então, a educação em casa, a educação na escola precisam estar alinhadas para que tenha uma formação completa, né? Desculpa. Não, imagina, pode falar. Não, e não só isso, né? Quando você vai pro radicalismo de não usar tela, você vai para uma escola que não usa tela. O que a gente está desenvolvendo com essa criança? Como eu estou inserindo essa criança na sociedade? Porque daí essa criança não vai ter acesso aos assuntos que os outros alunos estão tendo acesso e conversando. Então, esse seu filho vai para uma festa de aniversário, aí chega lá, todos os amigos estão falando sobre um assunto, sobre uma música, sobre uma série, sobre Roblox, sobre um jogo, e o seu filho vai ficar alienado. Então, o extremismo, né, o radicalismo de não ter tela também é prejudicial. Então, você está ajudando por um lado, e a gente entende e respeita, porque tem que ser uma opção da família, mas como que você está inserindo o seu filho na sociedade? Como que seu filho vai interagir com os outros se ele não tem um assunto comum ou ele não tem como desenvolver isso com os outros alunos, tá bom? Ricardo, eu queria saber um pouco da visão dos alunos, porque eu acho que, claro, que a educação é um trabalho de conscientização, e pelo que você está me contando aqui, e pelo que eu vi também no Hackathon, que a gente já falou bastante sobre isso, os alunos são bem conscientes do papel. Como que você enxerga isso? Como que você vê o feedback dos próprios alunos para a postura da escola em relação aos de telas? Temos desafios também, tá? Não vou aqui dizer que tudo acontece não, nós temos desafios, mas é importante a gente entender e mostrar para esses alunos, fazer com que eles participem desse processo do porquê desafios. Então, esses dias a gente bloqueou, falar bloquear, né? Eu não sou dessa linha, mas nós precisamos bloquear, por exemplo, uma plataforma de música. A gente já sabe qual que é, né? E aí vieram os alunos com abaixo-assinado, eles fizeram um movimento estudantil na escola com abaixo-assinado para voltar a liberar o aplicativo. Aí eu peguei e falei, tá, vamos pensar, por que será que a gente precisou bloquear nesse período? Aí o próprio aluno, porque a gente estava usando na hora errada, porque a gente estava usando muito durante as aulas. Esse é um ponto. Será que a orientação que a gente passou antes surtiu efeito? Não. A gente precisa muito, porque a gente usa para buscar o conteúdo de música. A gente tem momentos que de produção, de exercício. Aí eu falo, eu entendo, eu também gosto de ouvir uma música quando eu estou produzindo, porque eu também consigo me concentrar. Mas grande parte não está fazendo efeito. Então, como que a gente pode fazer um trabalho para ter de volta essa ferramenta? Então, esse aluno de 8º ano já parou e falou, realmente não dá para voltar agora. Então, senta com a sua turma, senta com quem fez o abaixo-assinado, vamos elaborar uma forma da gente ter de volta essa... Então, eu mudei do bloqueio, da proibição, para um projeto onde eles vão propor uma solução. Então, eles participando desse processo de entender que eles são pessoas, indivíduos importantes nesse processo, não só como aceita ou recebe uma regra, vamos assim dizer, faz eles entenderem esse conceito de precisamos usar melhor a tecnologia. Eu vou dizer refletirem de fato, né? Então, assim, eles começam a entender o porquê que teve essa ação.
e como que eles podem reverter isso. Então a gente fala, nada é escrito em pedra. A gente pode ter de volta o aplicativo. Só que eu preciso que vocês me mostrem que estão conscientes no uso. Então eles começam a entender esse processo e fazer parte do dia a dia. Então é diferente de eu chegar e falar, não pode usar. Mas por que não pode usar? Então é eles que precisam enxergar isso e eles acabam, demoram um tempo. É o que eu falei, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho árduo. Temos muitos desafios. Acontece muitas vezes de eu ter celulares na minha sala lá que ficam comigo, né? Então, porque do ensino médio, se tiver um celular, o professor pegar, fica comigo, só devolvo no final do período a 1h50. Eles vêm, no intervalo, mas eu preciso pagar o lanche. E para responder o tanto de WhatsApp que eles recebem nesse meio tempo, como que você faz? Tá lá desligado no silencioso da minha gaveta, esperando o horário de saída. A única regra é põe no silencioso para deixar aqui na gaveta. É isso, entendeu? Aí, se tiver a segunda reincidência, só a família vindo buscar. O pai ou a mãe responsável vindo buscar. Então, eles não querem pegar a segunda vez. Mas eles precisam participar desse processo, eles precisam entender o porquê. Então, não adianta hoje você só baixar uma lei, decreto na escola, porque não vai funcionar. É o papel da escola de formar cidadãos críticos, que a gente tanto discute, rediscute e fala, né? É você fazer com que eles construam esse pensamento e sejam críticos a respeito do que está sendo trazido, do que está sendo proposto, para que eles também possam argumentar, que foi o que os alunos do Ítalo fizeram, que eu achei muito legal. E é um trabalho que nós precisamos fazer não só com os nossos alunos, mas com os adultos também. Sem dúvida. Muito bom. Olha, eu tinha mais milhares de perguntas para fazer, porque acho que esse tema dá pra gente, né, falar muito. Mas a gente precisa encerrar. Só que antes a gente tem aqui um quadro que chama No Meu Tempo de Escola, que eu queria que você contasse pra gente algum acontecimento, alguma coisa, alguma história divertida do seu tempo de escola. Nossa, difícil, hein? Porque faz tempo, né? Então, até a gente resgatar... Eu não vou contar uma outra história que eu tive, uma outra experiência. Quando a gente desligar, você conta essa. Eu conto essa, né? O diretor contando essa. Não posso contar. Eu lembro muito de uma professora, que eu fiz um curso técnico, né, na época do ensino médio, que não era esse nome naquela época, que ela dava uma aula de programação, de tecnologia, mas naquela época a gente tinha restrições a dispositivos, ela conseguia mostrar como funcionava na lousa. Aí eu falava, nossa, ela consegue fazer a gente entender de tecnologia como fazer programas na lousa. E aí isso, desde muito cedo eu tive sempre muita vontade de trabalhar com educação, né? E quando eu entrei na sala de aula, eu falei, eu quero ser assim, eu quero fazer isso, né? E aí eu peguei um exemplo de um outro professor que era mais despojado, mais brincalhão. Eu falei, isso também é legal. Então eu falo que eu sou a combinação desses dois professores em sala de aula. E é o que eu falo, nós como educadores temos que inspirar os nossos alunos. Esse é o nosso papel mais importante dentro da escola. Porque o aluno daqui a 20, 30 anos não vai lembrar do conteúdo, da fórmula, do que você explicou. Mas ele vai lembrar do exemplo que você foi na sala de aula. E aí, como eu tive isso, é isso que a gente passa para os nossos professores serem para os nossos alunos. Muito legal terminar com essa frase, porque de fato os professores são muito inspiradores, nós somos suspeitas para falar, porque nós amamos educação, mas muito legal. Ricardo, muito obrigada pela sua presença, foi um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado vocês pelo convite, espero voltar mais vezes. Com certeza. Bom, nós estamos encerrando esse episódio da nossa temporada do Schoolcast. Se você quiser continuar esse papo com o Ricardo Nunes, que é diretor do Colégio Ítalo Brasileiro em São Paulo, agenda uma visita. Tchau!